Paz do Senhor, igreja, amém? Vamos se colocar de pé para louvar o nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor
força vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha, tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Coopere para o meu bem, tu fazes tudo. Coopere para o meu bem, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim, sim, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha, tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Louvamos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite, e você também que está nos acompanhando da sua casa, nesse mais um Tadel Renovo. Eu creio que Deus
já ministrou ao seu coração através dos louvores, e agora também nós teremos a palavra do Senhor. Eu quero pedir a todos que estão aqui no templo e você também que acompanha da sua casa, para que estejam atentos nesses minutos naquilo que Deus tem para falar com você e comigo através da poderosa palavra do nosso Deus. Eu quero convidar os irmãos que estão aqui no templo e também você na sua casa, se possível, vamos ficar em pé, vamos orar, pedindo que o Espírito Santo de Deus nos direcione. Quero parabenizar o nosso pessoal do louvor, não é? Glória a Deus, a nova geração, não é? Já aí assumindo a responsabilidade. Parabéns, que Deus continue abençoando grandemente vocês e continuem firmes em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de uma vez mais estarmos, ó Deus, reunidos na tua santa presença para juntos, ó Deus, adorarmos ao Senhor e também ouvirmos a tua palavra. Senhor, e nesta noite, o tema do nosso Tadel é Tadel Renovo, Senhor. E nós estamos pedindo que o teu Espírito Santo esteja trazendo, Senhor, renovo às nossas vidas, direcionamentos novos, ó Deus, às nossas vidas, tanto de forma individual como também coletiva, em família, ó Deus, na igreja, como família Peniel, que o Senhor possa estar direcionando em tudo, ó Pai, para a glória do teu santo nome. Senhor, a tua palavra vai ser liberada neste momento, é a palavra do Senhor, ela é poderosa, e nós pedimos, ó Pai, que o Espírito Santo, que conhece os nossos corações, o Espírito Santo que sabe das nossas necessidades, possa agora usar esta palavra poderosa do Senhor e trazer, ó Pai, algo diferente às nossas vidas, para que o teu nome, Senhor, seja exaltado e glorificado. Repreendemos, ó Deus, todo mal, tudo aquilo que não provém do Senhor, que tenta muitas vezes, ó Pai, tirar nosso foco, nosso objetivo, ó Deus, da tua presença, de ouvirmos a tua palavra, ó Deus, e neste momento pedimos que o Espírito Santo nos leve, ó Deus, leve as nossas mentes cativas somente a tua palavra e a tua voz, para a glória e louvor do teu santo nome. Assim nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém, amém, amém. Abra sua Bíblia, Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, vamos ler dos versos 1 até o verso 4. Esse é o texto base da nossa reflexão desta noite. Atos capítulo 2, bem conhecido de todos nós, dos versos 1 até o 4, que nos diz assim a palavra do nosso Deus. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém? Pode sentar. Esta palavra de Atos capítulo 2, como eu disse, é o texto base da nossa exposição bíblica desta noite. Mas para fazer uma introdução e para que você e eu possamos entender melhor o que o Espírito Santo nos ensina aqui nessa noite em Atos 2, dos versos 1 até o verso 4, eu quero ler com vocês 2 versículos para nós fazermos a nossa introdução para essa reflexão. O primeiro deles está em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículo de número 49. Lucas 24, 49, Jesus aqui aparece aos 12 discípulos, depois da sua ressurreição, antes da sua ascensão aos céus, antes dele ser levado de volta aos céus. E aqui no verso 49 de Lucas 24, Jesus vai dizer assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Olha só que interessante o que Jesus está dizendo aqui para os discípulos,
e consequentemente para mim e para você que somos os discípulos de Jesus hoje, em nossa geração. Ele faz a promessa e ele dá uma ordem. A promessa é: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Que promessa é essa? A promessa da descida do Espírito Santo. A promessa do derramar do Espírito Santo na vida dos discípulos, dos apóstolos e consequentemente na vida da igreja, para que a gente possa dar continuidade àquilo que Jesus começou a fazer e ensinar. E depois da promessa, Jesus deixa claro, ele dá uma ordem, e a ordem aqui também é imperativa. Uma ordem imperativa, nós não podemos discuti-la, nós temos que obedecê-la, nós temos que executá-la, temos que cumpri-la. E Jesus disse, na sequência do verso 49, ficai. É uma ordem e uma condição. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então preste bem atenção. Há uma promessa, há uma ordem dada por Jesus. A promessa é do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo, como já falei. E a ordem de Jesus é: ficai. É uma ordem condicionada. Ficai aonde? Em qualquer lugar? Não. Ficai em Jerusalém, até que a promessa se cumpra, até que vocês sejam cheios do Espírito Santo, até que o Espírito Santo seja derramado na vida de vocês. Então é isso que Jesus está deixando claro aqui nesse versículo 49 de Lucas 24. E o outro versículo está em Atos capítulo 1, para nossa início de conversa aqui nessa ministração. Atos capítulo 1 é o momento em que Jesus, ele está agora sendo elevado de volta aos céus. Ele está no momento da sua ascensão de volta aos céus, para estar à direita do Pai, intercedendo por nós. E aqui em Atos capítulo 1, Jesus vai então dizer as últimas palavras dele, de forma audível aos discípulos que estavam lá no monte em Jerusalém, olhando aquele momento que Jesus estava sendo elevado aos céus novamente. E quando então Jesus fala aos discípulos no verso 8, Jesus vai dizer aos discípulos no verso 8, o que ele vai dizer? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então veja, versículo 8 de Atos 1, últimas palavras de Jesus de forma audível para os discípulos. E Jesus disse, ele reafirma a promessa que ele havia feito: vocês vão receber o Espírito Santo, vocês vão receber a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vocês, como Jesus já havia falado aos discípulos por várias vezes, inclusive enquanto ele estava no seu ministério terreno. Ele falou por várias vezes que ele teria que passar pela cruz, ser crucificado, venceria a morte para nos salvar, nos redimir, e ele iria de volta ao Pai, mas não nos deixaria órfãos, ele enviaria a nós o Consolador. E aqui então, em Atos 1:8, as últimas palavras de Jesus para os discípulos são justamente a reafirmação daquilo que ele já havia falado aos discípulos. Jesus não traz aqui algo novo que os discípulos não sabiam. Jesus só relembra os discípulos daquilo que Jesus já havia falado, e a condição também, que eles receberiam a virtude do Espírito Santo, que viria sobre eles, para quê? Para que eles pudessem cumprir a missão. Qual a missão? De ser testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então veja, queridos, Jesus fez a promessa foi dada pelo Pai. Jesus reafirma e confirma a promessa, e Jesus dá uma ordem: vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, até que o Espírito Santo venha na vida de vocês, até que o Espírito Santo venha para assumir o comando agora da ação
da ação do próprio Senhor Jesus através do Espírito Santo, guiando e conduzindo os apóstolos para a glória do nome do Senhor. E então, vamos para Atos 2, que é o texto que nós lemos. O que está acontecendo em Atos 2? Atos 2, capítulo todo, e daí para frente todo o livro de Atos, não é? Vai mostrar essa ação do Espírito Santo através da vida dos apóstolos, através da vida dos discípulos. Em Atos 2, de 1 a 4, especificamente, cumpre-se a promessa que Jesus havia falado. Cumpre-se a promessa do Pai para os discípulos. E cumpre a promessa por quê? Porque os discípulos também obedeceram a ordem que Jesus deu, de ficarem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Então veja, havia uma promessa, e Jesus confirma a promessa. Jesus dá uma ordem imperativa: olha, o Espírito Santo é para vocês, a promessa é para vocês, mas há uma condição: fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos, até que vocês tenham uma certeza que o Espírito Santo veio na vida de vocês. Veja bem, o Espírito Santo não veio sobre os discípulos, o Espírito Santo veio na vida dos discípulos, porque nós somos templos do Espírito Santo. O Espírito Santo habita as nossas vidas. Louvado seja o Senhor. Agora pare comigo e pense um pouquinho. Vocês acham que foi fácil para os discípulos obedecerem essa ordem de Jesus? Não, não foi fácil. Sabe por quê? Por duas razões. Primeiro, eles estavam vivendo um tempo difícil, já de perseguição, porque Jesus havia sido crucificado, ressuscitado, e os discípulos, aqueles que crucificaram, aqueles que haviam crucificado Jesus, agora também estavam perseguindo os discípulos. E eles tinham que ficar aonde? Jerusalém. Jerusalém foi o centro. Jerusalém é o centro, foi o centro aonde Jesus foi condenado pelos religiosos, por Pilatos, aonde Jesus foi condenado, onde Jesus teve que carregar a cruz e para levar a cruz para o Monte Gólgota, onde Jesus foi crucificado. Então Jerusalém era o epicentro, estava naquele momento fervescente, vamos dizer assim, não é, de tantas coisas acontecendo. E os discípulos, consequentemente, também estavam com medo, estavam inseguros e também estavam sendo perseguidos. Porém, mesmo assim, eles assumem o risco e obedecem a Jesus e ficam em Jerusalém. Ficam em Jerusalém, até que a promessa se cumprisse na vida deles. Segunda coisa, foi fácil? Não, por quê? Não foi assim, ó. A gente muitas vezes, não é? Hoje, nos dias atuais, nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo e de forma rápida, instantânea, no estalar de dedos. E não é bem assim. Eles ficaram em Jerusalém, eles foram para Jerusalém e eles ficaram ali. Pastor, eles chegaram lá, reuniram-se no cenáculo e na primeira reunião, primeiro momento deles lá, o Espírito Santo já veio. Eles já foram cheios do Espírito Santo? Não foi. O Espírito Santo não foi derramado no primeiro momento que eles chegaram no cenáculo, que eles começaram talvez ali a cantar ou a orar. Não. O Espírito Santo não foi derramado nesse primeiro momento. Eles ficaram em Jerusalém, no cenáculo, durante 10 dias. Imagine vocês, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, nada acontecendo. E eles estão lá, talvez cantando, orando, não é? Cadê a promessa? Alguns talvez já começaram a ficar inquietos, porque cadê a promessa? Já estamos hoje no 5º dia, 6º dia, nada aconteceu, eu vou desistir desse negócio, eu vou embora, eu acho que não vai acontecer nada. Com certeza isso tudo aconteceu no meio deles, com certeza. Mas eles foram persistentes, eles ficaram lá, porque Jesus havia dito, e eles, apesar de todas as dificuldades da espera, eles estavam crendo na promessa que tinha sido feita para a vida deles, e eles estavam crendo que aquilo que Jesus havia falado iria se cumprir, porque eles haviam caminhado com Jesus por 3 anos aproximadamente, e eles viram o que Jesus havia feito, os milagres, tudo o que tinha acontecido. Então agora eles tinham certeza que a qualquer momento o Espírito Santo seria derramado, eles seriam cheios do Espírito Santo. Mas tiveram que ficar lá 10 dias. Imagine você e eu aqui na igreja, na expectativa do cumprimento de uma promessa, e nós ficarmos aqui um dia, o dia inteiro. Isso aqui é dia inteiro, gente, 24 horas, tá?
Eles ficaram ali 24 horas todos os dias, buscando ao Senhor, adorando ao Senhor, esperando que a promessa se cumpra, e nada acontece. Tenho certeza que muitos também, mesmo da nossa família Peniel, ficariam desconfortáveis, ficariam incomodados, alguns talvez desistiriam. Não vou ficar aqui mais não, já estou perdendo tempo demais. Não vai acontecer nada não. Mas os discípulos ficaram. E então a obediência deles, mediante a obediência deles, a ordem que Jesus deu, o Espírito Santo foi derramado, eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a se moverem pela força de Deus na vida deles através do Espírito Santo. E aí, se você olhar do capítulo 2 para frente de Atos, você vai ver milagres extraordinários acontecendo, multidões se rendendo a Jesus, milagres acontecendo, paralítico andando, perseguição também, mas eles vencendo, firmes no propósito, e o Evangelho se espalhou. E nós estamos aqui hoje reunidos, adorando ao Senhor. Por quê? Porque eles obedeceram e eles ficaram lá em Jerusalém até que eles fossem cheios do Espírito Santo. E hoje, consequentemente, eu e você somos discípulos de Jesus, e o Espírito Santo está em nossas vidas. Mas nós precisamos, cada dia, buscarmos esse renovo para as nossas vidas, para a glória do Senhor. Então, olhando para isso, esses dois versículos de Lucas 24, 49, Atos 1, 8 e Atos 2, de 1 a 4, o tema do nosso Tadel de hoje, o tema da nossa ministração de hoje é resultados da obediência à ordem imperativa de Jesus. O que gerou essa obediência dos discípulos, mediante o que Jesus havia falado para eles? Então, quais foram os resultados desta obediência, de ficarem em Jerusalém, durante ali os 10 dias, até que do alto eles fossem revestidos de poder? Aí, quando olhamos para Atos 2, o texto que lemos, que eu falei que é o texto base, nós começamos a encontrar as respostas para essa afirmação, resultados da obediência da ordem imperativa de Jesus aos discípulos. Olha para Atos 2 comigo, a partir do verso 1. Qual o primeiro resultado que a gente vê? Primeira coisa, diz o texto: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Primeira coisa que nós vemos aqui, unidade. Primeira coisa que nós encontramos aqui, unidade. Eles estavam unidos no mesmo propósito. Eles estavam unidos no mesmo propósito. Estavam todos reunidos no mesmo lugar e no mesmo propósito. Qual o propósito? Receberem o Espírito Santo, serem cheios do Espírito Santo, receberem a manifestação do Espírito Santo que Jesus havia prometido para eles. Então, queridos, isso é muito importante para mim e para você. Nesse tempo que estamos vivendo, nesse tempo de busca, de avivamento, de reavivamento, de renovo para as nossas vidas, talvez ficarmos todos no mesmo lugar, talvez hoje seria difícil para nós, pensando a nossa correria do dia a dia. Mas eu quero que você entenda, quando o texto está dizendo aqui, todos estavam reunidos no mesmo lugar, trazendo para os nossos dias de hoje, significa estarmos unidos no mesmo propósito. Preste bem atenção nisso. Durante os dias, a semana, você pode estar na sua casa, você pode estar no seu local de trabalho, você pode estar na rua, você pode estar viajando, o outro pode estar aqui na igreja, o outro vai estar em algum lugar por aí, enfim. Mas todos nós precisamos estarmos unidos no mesmo propósito. Que propósito? De sermos uma igreja renovada, de sermos uma igreja cheia do Espírito Santo, de sermos um povo diferenciado para manifestar a glória de Deus nesta cidade e consequentemente até os confins da terra. Então é isso que nós precisamos. Quando nós obedecemos como os discípulos obedeceram, e nós também obedecemos e nos unimos no mesmo propósito, como família Peniel, como terceira igreja presbiteriana renovada de Cianorte, nos unimos no mesmo propósito, pode ter certeza, o Espírito Santo vai nos encher, o Espírito Santo vai nos capacitar, o Espírito Santo vai usar as nossas vidas, porque quando estamos debaixo da obediência, nós também estaremos debaixo da bênção, para a glória do nome do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Então cumpriu-se o dia de Pentecostes, eles estavam reunidos no mesmo lugar. Então, quando nós obedecemos a ordem dada por Jesus, a primeira coisa que acontece conosco, como igreja, é que nós somos levados a estarmos unidos no mesmo propósito. Nós podemos ser diferentes,
somos diferentes, temos formações diferentes muitas vezes, somos de famílias diferentes, né? Pensamos de forma diferente, mas estamos unidos no mesmo propósito, o propósito de fazer Cristo conhecido e de sermos uma igreja relevante, uma igreja que faz a diferença, que faça a diferença no contexto onde Ele está, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Segunda coisa, quando obedecemos a ordem de Jesus, como os discípulos obedeceram, veja o verso 2, diz assim a parte inicial: e de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Veja só, vejam bem comigo, quando nós obedecemos, nós somos surpreendidos por Deus. Quando nós obedecemos a ordem dada por Jesus, nós somos surpreendidos pelo Espírito Santo de Deus. Como eu disse, foram 10 dias, não foi na hora que os discípulos quiseram, no momento que eles achavam que tinha que ser, não, foi no momento de Deus, foi no tempo de Deus, na hora de Deus, e de repente, eu gosto dessa expressão aqui, de repente, Deus surpreendeu os discípulos, e o que aconteceu? O de repente Deus aconteceu, e o sobrenatural se manifestou, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, se nós como igreja queremos vivenciarmos milagres, vivenciarmos um tempo diferenciado, um tempo de renovo de verdade, um tempo de sermos cheios do Espírito Santo, eu e você, debaixo da obediência, da ordem dada por Jesus a mim e a você, nós precisamos sempre estarmos atentos, porque Deus quer nos surpreender. Precisamos sempre estarmos ligados para o de repente de Deus, para o momento de Deus, para que o sobrenatural se manifeste em nossas vidas, para que sejamos surpreendidos pelo vento veemente e impetuoso, como aconteceu aqui, e a casa toda foi cheia da presença de Deus, da presença do Espírito Santo, para a glória do nome do Senhor. Então muitas vezes nós estamos falando do milagre, ou queremos os milagres, queremos o sobrenatural, mas nós não estamos ligados, nós não estamos obedecendo como deveríamos obedecer o que Jesus mandou nós obedecermos. Nós muitas vezes não estamos atentos, não estamos em sintonia para percebermos ou ouvirmos o de repente de Deus acontecer. Não estamos preparados muitas vezes para sermos surpreendidos por Deus. E aqui o texto deixa muito claro, eles obedeceram, e por obedecer, eles ficaram lá durante 10 dias, e no 10º dia, eles foram surpreendidos pelo Espírito Santo de Deus, foram surpreendidos pela promessa, e o que aconteceu então foi algo espetacular, algo maravilhoso. O vento veemente, o som, imagine você um som, diz o texto, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, soprando fortemente, enchendo aquela casa em que todos estavam ali reunidos. Isso é o que Deus quer fazer comigo, com você, conosco, como igreja, se nós estivermos dispostos a obedecermos e a estarmos atentos e preparados para recebermos, para sermos surpreendidos por Deus, segundo a vontade dEle, mediante as promessas feitas a mim e a você, mediante as promessas feitas à igreja, para a glória do nome do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Mas ainda olhando para o verso 3, vejam só, o verso 3 de Atos 2 nos mostra uma outra face dessa obediência dos discípulos. Eles obedeceram, eles ficaram em Jerusalém, reunidos no mesmo lugar, estiveram ali num momento talvez meio desanimado, mas sempre na expectativa da promessa, e de repente a promessa se cumpre na vida deles naquele lugar. Olha o verso 3 fala aqui: foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Olha só que coisa tremenda, queridos, isso aqui é espetacular, porque veja, no verso 2, o sobrenatural acontece, enche a casa, enche a vida deles, mas Deus vai além, a promessa vai além, porque no verso 3 a gente vê claramente que eles viram o sobrenatural, eles viram, diz o texto que foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Olha que coisa espetacular, não foi só o sentir do vento, não foi só o sentir a casa se enchendo da presença de Deus, mas eles começaram a ver,
Eles começaram a ver, de repente, a língua de fogo caindo na cabeça de um, na cabeça do outro. Eles começaram a ver o sobrenatural. Eles tiveram a visão espiritual aberta para poder ver o que estava acontecendo. Isso é espetacular. Isso é maravilhoso. E eu e você, muitas vezes, nós não estamos vendo o sobrenatural, ou não estamos vendo a manifestação de Deus, não estamos vendo o fogo da presença de Deus, da presença do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque nós estamos, muitas vezes, desobedecendo e querendo que as coisas aconteçam do nosso jeito. Quando nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, nós perdemos a perspectiva do sobrenatural. A gente fica cego, a gente torna-se frios, a gente perde a sensibilidade de ver aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus quer fazer através da minha vida, da sua vida. E nós precisamos, debaixo da obediência, entender que o que aconteceu aqui em Atos 2 é para a minha vida e para a sua vida também. E nós precisamos entender que como o Senhor manifestou lá no cenáculo aos discípulos, não só para eles sentirem, mas eles visualizaram a manifestação, o fogo de Deus, o fogo do Espírito Santo se manifestando. Eles visualizaram o sobrenatural. Deus quer fazer isso também em nossos dias. Deus quer fazer isso na minha vida, na sua vida. Deus quer que eu veja fogo na sua vida caindo. Deus quer que você veja fogo da presença dele na minha vida. Deus quer, porque isso vai nos motivar e nos levar a crermos cada vez mais que ainda é tempo de vivermos milagres sobrenaturais para a glória do nome do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Eu já tive muitas experiências de visualizar, de ver isso acontecer. Já tive muitas experiências em vigílias, há muitos anos atrás, aqui no seminário, quando estudei também há muitos anos atrás, nas vigílias aqui do seminário, a gente saía orar no pátio do seminário aqui em Cianorte. Quantas manifestações extraordinárias, quantas coisas espetaculares. Isso é motivador, isso é animador. Quando você vê, quando você consegue ter os olhos espirituais abertos para você ver, visualizar a manifestação, você sai do sentido do sentir apenas e você começa a ver. Você é muito mais movido por Deus para se mover mais e mais, crendo naquilo que Deus está falando, naquilo que Deus está prometendo, para a glória do nome do Senhor. Então, quando nós olhamos para esse texto de Atos 2, a gente percebe claramente isso, que se nós obedecermos, como Jesus disse para os discípulos, e consequentemente para mim e para você, que somos discípulos dele hoje, e nós estivermos unidos em propósito, estivermos preparados para sermos surpreendidos por Deus, nós não seremos só surpreendidos por Deus, mas Deus vai fazer eu e você voltar a enxergar o sobrenatural, milagres acontecendo para a glória do nome do Senhor. Você vai ver anjos de Deus, aleluia. Você vai ver também demônios, porque tem que ser expulso, tem que ser repreendido em nome do Senhor Jesus. Você vai ver manifestação de Deus, você vai ter percepção diferenciada através da sensibilidade do Espírito Santo de Deus na sua vida, porque isso é promessa de Deus. E se nós cremos e obedecemos aquilo que o Senhor Jesus falou, isso vai acontecer, porque essas promessas também são para os nossos dias. Louvado seja o Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. E por último, quando olhamos para o verso 4 de Atos 2, a gente encontra mais um resultado dessa obediência dos discípulos. Olha o que aconteceu. Eles obedeceram, estiveram no mesmo lugar, reunidos no mesmo lugar por 10 dias, mesmo propósito, foram surpreendidos pelo de repente de Deus, o vento encheu a casa, o som, eles viram o sobrenatural acontecendo. E o verso 4 traz uma verdade fantástica para mim e para você também, nos dias de hoje. Diz o verso 4, e todos, o que aconteceu? Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Preste bem atenção nisso. Quando há obediência, todos que estão debaixo da obediência são beneficiados pela bênção de Deus. O texto não está dizendo que alguns foram cheios, ou apenas Pedro, ou apenas João, que lá estavam, os discípulos mais chegados de Jesus, Pedro, Tiago e João. Não, o texto está dizendo que todos
todos foram cheios do Espírito Santo, todos foram beneficiados pela promessa, todos que estavam ali em obediência foram beneficiados pela promessa e foram cheios do Espírito Santo e começaram a se mover no sobrenatural. Louvado seja o Senhor. Então, queridos, isso nos ensina muito, porque muitas vezes nos dias de hoje nós quase não estamos vivenciando, ou quase não estamos vendo mais o sobrenatural acontecer. Por quê? Porque nós estamos achando que a promessa que Jesus fez é apenas para alguns nos dias de hoje, é apenas para aquele irmão, aquela irmã, ou aquele líder. Não, entendamos isso. O que Jesus requer de mim e de você é obediência, e se nós estivermos debaixo da obediência, todos nós, independente de posição, independente de título que temos ou venhamos a ter, independente de idade, todos serão cheios do Espírito Santo, todos serão renovados, todos serão usados por Deus, com graça, com unção, com sabedoria, para fazer a diferença, para a glória do nome do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, não importa a idade, não importa a idade. Eu venho de um tempo que a gente ia para as vigílias. Eu mesmo fui, a minha primeira experiência com o Espírito Santo, de ser cheio do Espírito Santo, foi quando eu tinha 9 anos de idade, numa vigília. Foi uma experiência espetacular, marcou a minha vida, marcou a minha história, minha caminhada com Jesus. Crianças eram batizadas, cheias do Espírito Santo, homens, mulheres, pessoas idosas, independente de posição social, porque quando há obediência, todos que estão debaixo da obediência são beneficiados pela promessa que Jesus fez, pela promessa que o Pai garantiu para nós, através de Cristo Jesus, e todos são cheios do Espírito Santo. E quando somos cheios do Espírito Santo, nós deixamos de andar pela vontade própria, pela vontade da carne, e passamos a sermos conduzidos tão somente pela vontade do Espírito, para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Meus queridos, já partindo aqui para a conclusão, eu quero até desafiar você que está aqui no templo e você que está acompanhando na sua casa. Eu quero desafiar você, se possível, faça uma leitura sequencial do livro de Atos dos Apóstolos, olhando nessa perspectiva da ação do Espírito Santo, pós-descida do Espírito Santo em Atos 2, e veja tudo que aconteceu. Porque vocês lembram que, domingo quando preguei, eu disse que nós estamos escrevendo, a nossa geração é uma geração que está escrevendo mais uma parte do Atos capítulo 29, Atos só tem capítulo 28, mas é o único livro histórico do Novo Testamento, e é o único livro da Bíblia que não está fechado. Por que não está fechado? Porque nós estamos escrevendo ainda a história da igreja, através das nossas atitudes, através das nossas ações, nós estamos escrevendo. Então eu desafio você a ler o livro de Atos nessa perspectiva da ação do Espírito Santo. E quando você se deparar com um texto como este Atos 2, quando se deparar com um texto onde há milagres, onde houve perseguição, mas houve o sobrenatural, Deus manifestou o sobrenatural, que você pare e ore e fale ao Senhor: Senhor, isso aqui é para a minha geração, isso aqui é para o meu tempo também, Senhor. Eis-nos aqui como igreja, queremos vivenciar isso, e você vai ver, nós iremos ver o que o Espírito Santo fará, porque quando nós oramos o livro de Atos, quando nós lemos e oramos o que está no livro de Atos, o Espírito Santo vai agir muito mais nas nossas vidas, para a glória do nome do Senhor, porque estamos orando e buscando em Deus justamente o livro, orando aquilo que está registrado no livro, que é os Atos dos Apóstolos, ou como alguns dizem, os atos do Espírito Santo através da vida dos apóstolos, para a glória do nome do Senhor. Então, se nós queremos renovo, se nós queremos avivamento, se nós queremos o sobrenatural, nós precisamos, primeira coisa, é trazer à nossa mente que há uma ordem dada por Jesus, e eu preciso obedecer, porque muitos de nós, preste bem atenção nisso, muitos de nós queremos a ação de Deus em nossas vidas, queremos o sobrenatural acontecendo nas nossas vidas, ou através de nós, mas nós não queremos obedecer. Sem obediência, sem comprometimento, sem vida no altar do Senhor, não haverá manifestação do sobrenatural, não haverá manifestação do Espírito Santo, não haverá. Mas quando há obediência, por mais que seja difícil obedecer aquilo que Jesus disse, ficar ali 10 dias como ficaram os discípulos,
mesmo em meio à perseguição, tudo estava acontecendo naquele momento em Jerusalém, eles obedeceram, e no 10º dia, eles foram surpreendidos, e a promessa se cumpriu. E eu quero terminar dizendo para você e para mim, que se nós decidirmos obedecermos de verdade, aquilo que Deus tem direcionado à igreja, através dos nossos pastores, através do pastor Anderson, dando direcionamento para a igreja, através da liderança da igreja, se nós decidirmos juntos, mesmo estando cada um nas suas atividades diárias, mas estarmos unidos no mesmo propósito, junto com o nosso pastor, junto com aquilo que a igreja, a liderança da igreja tem proposto para nós, através da palavra de Deus, eu tenho certeza e digo a você, que nós seremos surpreendidos pelo Espírito Santo de Deus. O avivamento vai chegar, meus irmãos, algo espetacular vai acontecer, nós seremos surpreendidos, o sobrenatural tornar-se-á realidade em nossas vidas, e todos nós, começando do menor ao maior, do que tem menos idade ao mais idoso desta igreja, todos nós seremos cheios do Espírito Santo, seremos avivados, seremos cheios da glória de Deus, e seremos uma igreja fazendo a diferença aqui em Cianorte, aonde o Senhor nos mandar, para a glória do nome dEle. Essa promessa é para você e para mim. Essa promessa que Jesus fez aos discípulos em Lucas 24:49, o que Jesus fala em Atos 1:8 para os discípulos, essas promessas também são para a minha vida e para a sua vida hoje. Essas promessas é para a família Peniel hoje, e se nós obedecermos, essa promessa vai se cumprir em nosso tempo, em nossa geração, porque nós já temos o Espírito Santo, eu creio nisso, Ele está em nós. Agora precisamos do sobrenatural, e se nós obedecermos, se nós buscarmos, o Espírito Santo vai nos encher, e debaixo da obediência nós iremos nos mover, e vai ser algo espetacular. Porque de repente você vai estar na sua casa, alguma coisa está acontecendo na rua, você sai ousado, cheio de fé, com intrepidez, cheio do Espírito Santo de Deus, você vai sair, vai orar, vai repreender, a pessoa vai ficar liberta, o demônio vai ser expulso, a cura vai acontecer, o milagre vai acontecer. Você vai estar no seu trabalho, um colega de trabalho vai estar com uma situação difícil, e você vai dizer para ele assim: não se preocupe não, eu vou orar por você, e o meu Jesus vai operar um milagre na sua vida, porque Ele prometeu, e você vai orar, o milagre vai acontecer, aquela pessoa vai se converter, aquela família virá para a igreja, para servir ao Senhor conosco, você vai estar no ônibus, e vai acontecer algo espetacular, o milagre vai acontecer na rua, na praça, aonde você estiver, porque quando nós obedecemos, nós somos cheios do Espírito Santo, e quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós passamos a sermos ousados, nós passamos a sermos intrépidos, corajosos, dispostos a fazer tudo o que for necessário, desde que o nome do Senhor Jesus seja reconhecido, seja adorado e seja glorificado. O que está faltando talvez para mim e para você, nos dias de hoje, é obediência, para que possamos viver essas 4 coisas de Atos 2, dos versos 1 a 4, essa unidade, sermos surpreendidos, visualizarmos o sobrenatural e vermos a promessa que vai beneficiar, vivenciarmos a promessa que vai beneficiar todos que estão no mesmo propósito, para a glória e louvor do nome do Senhor. Preste bem atenção, e aqui eu finalizo. Essa promessa é para você, como eu já falei. Então, em nome de Jesus, seja ousado. Seja ousado. Você que está aqui no templo, você que está acompanhando a sua casa, seja ousado. Você tem convicção que o Espírito Santo está na sua vida? Você tem convicção que você está debaixo da obediência e que o Espírito Santo está na sua vida? Então seja ousado. Jesus não vai fazer você sentir nada se você não for ousado, porque tem muitos que ficam no sentimento: eu quero sentir para fazer. Pare com isso, comece a fazer. Quando você começar a fazer, quando você der o passo, o Espírito Santo vai agir, o milagre vai acontecer. Eu li uma frase hoje que me chamou a atenção. Postaram uma frase, não sei se foi no Facebook, não me recordo agora, mas foi na internet que eu vi hoje, uma frase dizendo mais ou menos o seguinte, não é? Dê o passo, mesmo que esse passo aparentemente você não tenha terra para pisar, mas dê o passo, porque quando você der o passo, Deus vai colocar a terra, Deus vai fazer o seu passo firmar. Mas dê o passo, creia, seja ousado, não se acovarde, não fique cheio de medo. Muitas famílias estão dentro de casa nesses dias, estamos vivendo de pandemia, e não são ousados para orar juntos, para repreender o mal, para rejeitar, para pedir que a vontade do Senhor seja feita em nossas vidas, em nossos lares, em nossas famílias, em nossa igreja, em nossa cidade. Sejamos ousados. Uma das coisas, uma das marcas que você de fato está cheio do Espírito Santo é a ousadia. É a ousadia.
é você crer e ser ousado, sem medo de ser feliz, porque quando você ousar em fé, cheio do Espírito Santo, Ele vai respaldar. Se tivéssemos tempo aqui, poderíamos dar sequência. Por exemplo, em Atos 3, vai acontecer o primeiro grande milagre dos apóstolos ali, Pedro e João subindo ao templo na hora da oração, e encontra ali o coxo, ele pede esmola. O que Pedro fala? Olha, não temos ouro nem prata, mas o que temos, isso te damos. O que eles deram para o homem? A cura, o milagre, em nome de Jesus. Olha a ousadia, em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda. Não é no meu nome, não é no nome da Peniel, é no nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a cura. Em nome de Jesus, seja liberto. Em nome de Jesus, que a porta se abra. Em nome de Jesus, que o milagre aconteça. Em nome de Jesus, que o vírus seja repreendido das vidas, das famílias. Em nome de Jesus. É nesse nome que tem todo o poder, e que a própria palavra diz que diante de Jesus, o nome de Jesus, todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o único Senhor. Louvado seja o Senhor Jesus. Então sejamos ousados debaixo da obediência e vivamos essa atmosfera do Pentecoste, essa atmosfera do avivamento, do reavivamento em nossas vidas, para que possamos de verdade sermos instrumentos para a manifestação da glória de Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Que o Espírito Santo ministre ao seu coração e à sua vida, que essa palavra, o Espírito Santo, continue martelando no seu coração e na sua mente, que nesta noite você tenha experiências lindas com o Espírito Santo de Deus, que no decorrer do restante da semana você tenha experiências lindas com o Senhor. Não se acovarde, não tenha medo, seja ousado. Amanhã ou agora à noite mesmo surgiu alguma situação, ore, repreenda, seja ousado, acredite. A promessa é para você, a promessa é para mim, a promessa é para a família Peniel. E se nós assim vivenciarmos, o Senhor vai nos usar de forma poderosa para a glória do nome dEle. Amém, queridos? Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a sua casa, abençoe a sua vida, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Gostaria que nessa oração agora você pudesse, antes de você orar, talvez você tenha alguma necessidade para colocar diante do Senhor, mas antes de você orar pelas necessidades, eu gostaria que você orasse por você, nesse sentido, para que você possa, peça ao Espírito Santo agora para trazer ousadia, para que o Espírito Santo traga a intrepidez ao seu coração, à sua vida, à família Peniel, a cada família da igreja, a cada irmão, que sejamos ousados. Peço ao Espírito Santo para trazer direcionamento aos nossos pastores cada vez mais, para que sejamos conduzidos cada vez mais segundo aquilo que Deus tem para a família Peniel neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Não tenha medo de orar, ore em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu oro agora, Senhor, juntamente com os irmãos que estão aqui no templo, e também com aqueles que nos acompanham, ó Deus, nas suas casas, pela transmissão online da igreja. Ó Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra, Pai, foi liberada. Eu quero, ó Pai, rogar que o Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja agora aquecendo o coração desse meu irmão, dessa minha irmã. Ó Deus, em nome de Jesus, mostrando, ó Pai, que tudo que nós precisamos é fazermos como os discípulos fizeram quase praticamente 2000 anos atrás. É sermos obedientes, Senhor, mesmo correndo risco, mesmo talvez, ó Pai, tendo que enfrentar desafios, tendo paciência de permanecer no mesmo propósito, ó Pai, no mesmo lugar como os discípulos ficaram, no mesmo propósito, no nosso caso, nos dias de hoje. Ó Deus, para que possamos, ó Deus, sermos surpreendidos pelo Senhor, para que possamos, ó Pai, sermos envolvidos pelo vento veemente e impetuoso, para que sejamos cheios da Tua presença, para que possamos ver o sobrenatural acontecer novamente, Senhor. Que nós não venhamos só falar de sobrenatural, mas que nós possamos ver e vivenciarmos, ó Pai, o sobrenatural. Ó Deus, e que todos nós sejamos beneficiados pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, pela plenitude do Teu Espírito Santo, Pai, pelo fruto do Espírito, Pai, pelos dons do Espírito, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Senhor, levanta esse meu irmão, levanta essa minha irmã, na força do Teu poder, ó Pai, na força do Teu Espírito, ó Pai, para que sejamos ousados cada vez mais, para a glória e louvor do Teu santo nome. Senhor, opera a cura agora, naqueles que estão precisando de cura, Senhor. Repreendemos agora todo mal, toda enfermidade, todo vírus, toda a Covid-19, ó Pai, toda a enfermidade, ó Deus, que as famílias estão sofrendo nas casas, aqueles que estão internados em hospitais. Senhor, toca agora, Senhor, a Tua igreja, Pai, ela ousa em fé,
a crer, a repreender em nome do Senhor Jesus, para a glória do teu nome, Senhor. Manifesta o teu poder, a tua graça e a tua bondade. Assim oramos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Nem se merece o amor, se ganha de graça ou recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Seja nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Estamos chegando ao encerramento do nosso Tadel Renovo, nosso culto. Que você continue sendo ministrado pelo Espírito Santo de Deus. E mais uma vez eu repito, obedeça e seja ousado, porque o mesmo Espírito que foi derramado em Atos 2 é o mesmo Espírito que está na sua vida, e Ele quer te usar de forma espetacular para a glória do nome do Senhor. Deus te abençoe, fiquem todos na paz, um restante de semana abençoado em nome de Jesus. O amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua.